Se liga aí. Bate-papo reto e direto na Mar Aberto FM. Voltamos com os assuntos. Esse bate-papo reto e direto de Paulo, Davi Pereira de Souza e Tiago Ribeiro. Nós vamos falar sobre a assinatura da portaria que acaba com a emergência por Covid-19 no Brasil, assinada pelo ministro da Saúde, diante do avanço da vacinação. Uma boa notícia. Araruama também com um decreto em que foi divulgado, facultando também o uso de máscaras no município de Araruama. Só os funcionários do comércio, escolas públicas e particulares com máscaras, e todo aquele que tem atendimento público, o uso necessário da máscara. Em relação também ao decreto do município de Araruama, nós temos a questão dos bares, lanchonetes, sorveterias, quiosques, que deverão ter capacidade máxima de 60%, com distanciamento, podendo agora funcionar até a meia-noite. Eu abro com o Tiago Ribeiro. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta. Aonde que nós estamos entre realidade e fantasia? Eu acho que é o seguinte. Já estamos aí entrando mais ou menos há 2 anos e meio da pandemia. Quero parabenizar Araruama. Nós estamos entre 9 municípios no estado do Rio de Janeiro que estão que já há muito tempo está na zona verde, de muito baixo, risco muito baixo. Araruama é uma cidade com baixíssima densidade demográfica, gigantesca, ou seja, o distanciamento social aqui já é praticamente natural, né? Aqui, Marcelo, nosso comércio tem sofrido bastante. Eu vi principalmente com medo e desinformação. Não é comum nós vermos aqui motoristas de máscara sozinho no carro. Aí eu pergunto, você está passando Covid, você vai pegar Covid de quem? De você mesmo? Entendeu? Então é uma desinformação. E a política do medo tem que acabar. Tudo bem, nós estamos passando pela pandemia, mas a memória... Você lembra que você falou aqui que a memória nossa é curta, politicamente? Não é só isso, não. Nós tivemos H1N1, influenza, gripe aviária. Todas essas são vírus com alta taxa de transmissibilidade e de transmissão e também com sérios riscos à saúde. Então, por que o Covid foi tão alarmante? Porque realmente era um pouco mais fatal antes de aparecer a vacina. A vacina está aí. Todo mundo está vacinado. Araruama já teve 100%, agora está em 98%, 80%. Então, a gente está nessa flutuação, falta de informação, falta de dados reais. Tudo bem, mas Araruama está em risco muito baixo no estado, um dos 9 municípios, parabéns. Foi feito um trabalho legal de vacinação, legal. Nós aqui, durante aquele período lá no ano passado, conversamos sobre... em vez de centralizar a vacinação, que era o que estava acontecendo, que faziam filas gigantescas para a pessoa ser vacinada, que não fazia o menor sentido, deveria ser mais pulverizado nos distritos e bairros. Isso aí, para mim, era uma coisa que até fazia sentido por tudo que o Covid, todos os sintomas, todos os riscos que ele queria participar, que ele apresenta. Beleza. Para o comércio já deveria estar funcionando há muito tempo, como aconteceu em outras cidades. A própria São Paulo, que foi um dos estados mais severos nisso, já abriu o uso de máscara já tem alguns meses, 1 mês e meio atrás, mais ou menos. Então, por que aqui não foi feito? Por que a cidade de Araruama precisa movimentar? A gente não estamos tendo... pelo menos grandes shows, movimentação, comércio, isso daí. Cara, se a máscara funciona, o que se use a máscara para grandes shows. Se agora a gente já pode estar liberado, não, vamos liberar. Quem quiser usar máscara, usa. Quem não quiser, não usa. Mas continuar com esse 60%, 70%, já passou. Isso era para ter acontecido no início.
Bom, no início, vamos lá, 30%, 50%, aí progredimos, 50%, 60%. 2 anos e meio, daqui a pouco a gente vai estar com 5 anos e ainda vamos estar nessa bobeira. Parou, acabou, gente. Vamos fazer o seguinte, liberdade. Quer usar máscara? Use. No Japão, lá, se você for ao Japão, as pessoas que usam máscara não são as que estão com medo de pegar o vírus, são as que estão com o vírus e não querem passar para outras pessoas. Então vamos lá. Quer usar? Usa. Não quer? Não usa. Deixa o comércio trabalhar. Vamos gerar emprego. A cidade está precisando. Eu já estou vendo muito morador de rua hoje na cidade, que era uma coisa que tinha sumido, voltou. Tô vendo um descaso em termos até de criação de empregos. Você não tem mais opções na cidade hoje. As pessoas estão indo para Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo. Marcelo, Arraial do Cabo. Vamos lá. Tive em Arraial do Cabo na terça-feira, tá? Arraial do Cabo, Pontal do Atalaia, R$15 por pessoa para subir, você não pode mais ir com o seu carro, tem um período ali até 140 carros sobem, a partir disso você só sobe com um táxi, para lá para aquelas praias do Pontal, que são belíssimas. Um abraço pro pessoal de Arraial. Terça-feira, cheguei lá, sabe que horas, Marcelo? 9 horas da manhã. Não podia mais subir carro, irmão. 140 carros estavam já desde as 6 horas da manhã. O cara falou, você quer vir para cá porque quer subir 5 horas da manhã. Pô, o turismo está funcionando. O turismo está funcionando, está gerando emprego, está gerando riqueza para o município. Aqui a gente está... O que a gente viu durante o carnaval? A cidade estava vazia. Aí como é que Praia Seca vai subir? Como é que estava Praia Seca no carnaval, Barba? Gente, estava igual antigamente? Não, diminuiu bastante. Como é que foi o comércio lá? Não sofre o comércio de lá? Sim. Eu fui tomar... A questão de Praia Seca é mais profunda a discussão, Também que é estrutural. Mas não adianta você querer chamar o turista para frequentar se a cidade não tem infraestrutura. Não tem nada. Então, eu acho que a gente é um ato criminoso. Isso aí. Eu não estou aqui mais para ficar batendo não estou aqui para nem nem voltar, para bater pessoal. A gente está falando a verdade. Municípios como Arraial do Cabo, que não comportam mais gente, estão terça-feira, cara. Sim. Lotado. Gerando riqueza. Barraquinhas, o pessoal da praia, com os quiosques ecológicos na praia. Funcionando com a liberação do INEA, com o CAC entre poder público e outras instituições. Então a gente vai ficar andando para trás até quando? Poxa, é legal pra caramba fazer obra para tudo quanto é lado, é legal, mas enquanto a gente não perceber que Araruama é uma cidade turística, como toda região é turística, e se a gente fizer uma integração dela para criar empregos e fazer um corredor turístico aqui, que poucos lugares no Rio de Janeiro tem. Se você tem região metropolitana, que é aquele negócio que todo turista vem para ver. Vou ali no Cristo, vou ali no Pão de Açúcar, vou ali no não sei o quê. Legal, acabou. Agora vem para cá, poxa, você tem, cara, Saquarema com uma identidade, Araruama que tem uma identidade, só não está sendo explorada, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios. A gente entrou numa praia. E Rio das Ostras também. Eu coloquei o tema da portaria de acabar a emergência de Covid. Falamos do decreto, você entrou num ponto importante sobre turismo. Tivemos dias maravilhosos de feriados, de comemorações. Cabo Frio com Cabo Folia, gente lotada. Araruama não teve nada de carnaval, e eu lembrava o Bloco das Piranhas, que você poderia limitar com as mesmas situações como do Rio, como de Cabo Frio. Você poderia fazer até em ambiente fechado, claro. Mas não tivemos um carnaval em Araruama. O que está sendo divulgado é o evento do cavalo Manga Larga Marchador. É um evento muito bem-vindo no Parque de Exposições de Araruama, mas o carnaval e a cidade lotada. A cidade de Araruama está lotada. E aí você vai para um outro norte que é importante, do turismo ecológico. Né? Araruama precisa olhar o que Araruama tem de melhor, das belezas naturais, e explorar isso
positivamente, mas isso eu acho que a gente pode ampliar a discussão, porque a gente tem outras coisas para falar. Eu vou voltar sobre esse assunto. Mas rapidinho, Marcelo, o que acontece é exatamente sobre isso. Esse decreto veio muito tarde e ainda não está vislumbrando a retomada da economia na cidade de Araruama. Continua-se aquela falta de informação. Então a gente precisa renovar isso daí para Araruama crescer. Todo mundo vai sair ganhando. Todo o turismo, eventos, comércio com a máscara, continuar com essa narrativa da máscara não está fazendo bem. Vamos lá, você falou cabofolia. Aí você também falou Bloco das Piranhas. Meu amigo, é o seguinte, Bloco das Piranhas, Covid ainda tem? Tem. Tá todo mundo vacinado? Tá. Usa a máscara quem quer e vai curtir. É simples. Vamos ouvir o Di Paulo. Vamos lá, Di Paulo. Pois é, você falou muito bem em relação à explanação a turismo, né? Porque quando você fala de usar máscara, na realidade, você está inibindo uma série de atividades, tanto no município como no comércio, né? Araruama me parece, foi a última cidade a decretar o desuso da máscara, né? Criando Arraial do Cabo já estava, Cabo Frio, São Pedro Aldeia, Iguaba, Saquarema e finalmente Araruama aconteceu. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que você não pode subestimar o vírus, porque ele ainda está em atividade. Nós precisamos estar conscientes disso, né? Evitar aglomerações, né? Se você tem uma certa idade, evitar estar participando de eventos sem a máscara. Então é muito importante isso. Mas você tocou num assunto muito importante, que é o turismo, né? Eu, enquanto vereador, enquanto nos debates aqui na rádio, eu sempre falava que a região dos lagos, ela é una, né? Quando se fala região dos lagos, ela é um complemento do Estado, né? Que deveria estar muito unida. Se os prefeitos da região dos lagos criassem uma associação de ideias, né? Desde o momento que eles se elegessem, para você criar associações, para que cada um não tomasse iniciativas na região dos lagos. Um consórcio. Tipo um consórcio. Tanto na área de transporte, né? Isso. Tanto na área de saúde. Receptivo. Tanto na área de turismo, principalmente. A exemplo, por exemplo, de Blumenau. Nós temos lá o Oktoberfest, que já anos, né, cria uma característica importante naquele estado. Por quê? O Oktoberfest não é só em Blumenau. O Oktoberfest, ele disseminou nas cidadezinhas do interior, como se o Oktoberfest fosse em Araruama e as cidades em volta criassem outros tipos de festivais. Por exemplo, em Brusque tem o Femarreco, e eu não lembro mais, eu estive lá há um tempo atrás. Aquilo é uma situação tão importante. Para você ter uma ideia, nós não conseguimos hospedagem nós ficamos em Curitiba porque não tinha, e o ônibus nos levou lá porque foi o único local. Para você ver como funciona a coisa. Só que aqui na região dos lagos, me parece que os prefeitos, cada um por si. É uma briga, não é, de Paulo? Exatamente. Assim, quem faz a melhor festa... O Cabo Folia, por exemplo, está acontecendo, não poderia isso estar dentro de uma associação, porque o cara que vem para Cabo Folia, ele, de repente, num dia ele está lá, outro dia está em Araruama, está em Saquarema, está em Búzios, criando uma atividade diferente. E isso, a economia do município para a economia do município é primordial, porque não adianta você fazer espetáculos isolados, né? E nós estamos numa região turística, como é feito no Nordeste. Isso que o Di Paulo está falando é muito importante. Ontem eu tive o privilégio de fazer uma meditação ao lado de pessoas tão queridas, da Didi, da Flavinha Simini, no entardecer de Araruama, ali naquele pier do Náutico. Aquilo estava lotado, o pessoal fazendo piquenique. Por que a gestão... Eu já vi tanto candidato de Paulo falar sobre o movimento do turismo em Araruama, mas caramba, continua a mesma merreca, continua a mesma coisa
pensando em fazer certames. As pessoas confundem de fazer turismo, mas fazem certames. Então, por que esses gestores, e você dá a ideia de um consórcio, tem, por exemplo, a tradição de Araruama numa grande festa, é essa, mas os outros municípios também ganham com isso. Por exemplo, a questão da hospedagem. Então, se você tem o Cabo Folia em Cabo Frio, mas você pode trazer o turista que vai para o Cabo Folia com a sua hospedagem, com uma gastronomia particular, específica. É essa visão que tem que ter o gestor. Agora, quando você pensa que você só quer fazer uma coisa, esse tipo de política, meu amiguinho, já era, não cabe mais. A política tem que ser vista numa globalização como é a economia mundial. Você tem uma ideia, Marcelo? Você tem uma ideia? Quando o Barba fala no Praia Seca, eu estive vereador naquela ocasião e participei muito da vida de Praia Seca, eu, Hamilton Carvalho e muitos outros, porque nós vibrávamos naquela ocasião com a abertura, né, da economia de Araruama, que eu sempre gosto de falar aqui, que um dos maiores prefeitos de Araruama foi o Henrique Valadares, né? Porque ele teve a coragem de fazer as modificações. Inclusive eu tive o prazer de ser relator de muitas matérias nesse sentido. Então, nós temos que agradecer hoje o desenvolvimento de Praia Seca aos comerciantes, principalmente aqueles que tiveram a coragem de montar uma pousada em Praia Seca. Porque desde aquela época, quando eu estava vereador, Praia Seca me parece que só tinha um camping clube que a Teteia administrava, era o point de hospedagem em Araruama, era a Teteia, né? E após a abertura que nós tivemos em Araruama em relação à economia, zona de zoneamento, as pousadas começaram a ir para a Praia Seca, porque é um recanto bucólico que precisa ser tratado com muito carinho, e se não fossem esses abnegados comerciantes, seria muito pior. Eu frequento Praia Seca desde a época em que você tinha que conseguir um reboque para tirar seu carro atolado na lama na estrada de Praia Seca, principalmente no carnaval, que ao longo da Praia do Pneu, ali, praia todas as praias em Praia Seca viviam lotadas de acampamento, porque não existia hotéis em Praia Seca, nem pousadas. De lá para cá, pouca coisa aconteceu em Praia Seca. Né? Muita firula de criar desenvolvimento, mas na realidade a estrutura de Praia Seca para poder receber os veranistas é pífia, vamos dizer. Não existe isso. Então, parece que os prefeitos ficam retardados em relação a isso, porque a Praia Seca é o pontal da região de Araruama. É dali que saem os investimentos todo para a cidade. De Jorge, ali é uma coisa muito simples, é aquela velha política. O que é a velha política? Você, não estou falando de velha política por idade, a velha política de mentalidade. Quantos habitantes, votos tem Praia Seca? Tem 6 mil. Ali não elege ninguém. Para que eu vou gastar o dinheiro ali, ao invés de fazer alguma coisa na fazendinha que tem 20 mil votos, 30 mil votos, 15 mil votos? Você entende? Então, olha só, ali não entenderam ainda se tem um resort de tamanhos de cidade, é Praia Seca. Porque Praia Seca vai ganhar. Eu estava até falando aqui com a gente em off, não é? De Lumiar, aí tinha Lumiar, um lugar mal visto. Hoje Lumiar é lugar de... Lumiar e São Pedro da Serra é lugar de família, turismo gastronômico, lugar de família, só vi famílias. É um lugar calmo, que hoje tem pousadas que cobram R$1.000 a diária. Pousadas. Por que eu não quero pousadas assim em Praia Seca? Só que o problema não é não ter as pousadas, é não ter nada para trazer a pessoa para lá. Porque você chega na praia e não tá nada. Você tem que chegar lá parecendo que tá trazendo tua casa nas costas. Entendeu? Não tem você vê a praia suja, não tem
latas de lixo, não tem coleta de lixo apropriada. Então isso não atrai. Você vai levar a sua família. Você vai sair lá do Rio, de Niterói, de Búzios, de onde for. E você vai a família. Vai levar a sua família e não tá legal lá? Você vai ficar ali, você não vai voltar. Uma experiência ruim, você vai uma vez só. E, tem uma lagoa linda, tem um mar bonito pra caramba. Olha, falando em questão de placas indicativas e sobre turismo, a cidade de Iguaba, parabéns ao prefeito Vantuil Martins, do Cidadania. Em Iguaba, a prefeitura instalou placas em toda a extensão da orla da Laguna de Araruama com os seguintes dizeres: na lagoa, deixe apenas as pegadas. E aí tem a proibição. Proibido jogar lixo, utilizar garrafas, utensílios de vidro. Proibição de circulação de motos e similares, de churrasqueiras ou de fogueira, entre outras proibições na orla da Laguna de Araruama. Isso está servindo de exemplo, ô Barba? Serve de exemplo? Será que quem tem a Laguna de Araruama como sua inspiração, e aqui são 6 municípios, deveria seguir também o que está fazendo Iguaba? Eu não vejo dúvida com relação a isso. Você, para organizar, primeiro você planeja, depois você organiza, depois você coloca em prática. Existem os direitos e deveres. Não é verdade? Quando você fala de Praia Seca, eu começo a entender o seguinte, aquilo que o Marcelo falou exatamente hoje. A política tem essas nuances de você ter que sobreviver pelo atraso. A exploração do atraso em Praia Seca, alguém ganha com isso, que não é a maioria da população. Hoje os moradores, os veranistas, eu me considero residente, que veranista é aquele que vem só na alta temporada. Se eu frequento Praia Seca durante o ano todo, não moro lá de 365 dias, mas a maior parte do ano eu estou em Praia Seca. Então é nesse sentido. E eu já percebi que existe uma política do atraso também em Praia Seca. Um grupinho fechado, que é com relação a essa obra, que ia ser licitada, lá do acesso à Praia do Vargas. A questão da interferência do Ministério Público e Tribunal de Contas foi provocado. Um grupo de pessoas provocou. A gente sabe das informações, eu tenho informação de quem frequenta o ramo, conhece um pouquinho. Entendeu? São situações. Lá, a melhoria da São José, da orla de Praia Seca, eu também não sou a favor que asfalte todas as ruas de Praia Seca. Ali a São José e a orla, naquele sistema de não asfalto... Eu sempre tive a opinião que Praia Seca precisava ser urbanizada e não asfaltada. Entendeu? Tem que ser limitar as suas calçadas, para que o morador pudesse plantar, né, plantar suas grama, né, fazer seu jardim, e asfaltar ou calçar somente as principais de acesso, né, que você pudesse chegar de bom nível nas ruas laterais. Então, mas nunca nenhum prefeito acolheu essa ideia. E o que eu acho mais que nós conseguimos avançar em muito, eu me considero, não estou dizendo que eu sou o idealizador disso, de estar defendendo Praia Seca, mas é uma coisa que eu comprei, digamos assim, é uma briga boa que eu comprei nesse sentido, de tudo que vocês estavam falando aqui. Aí eu fico satisfeito nesse seguinte, que bom, que hoje Praia Seca está na pauta. A questão, só para concluir, a questão se você não incluir Araruama no circuito nacional pela Embratur, nunca vai, porque tudo começa lá em cima. Agora uma coisa, a gente só vê, por exemplo... Interessante, o único município da região dos lagos que adotou a Lagoa de Araruama como implemento turístico, Iguaba Grande. Tá? Podemos dizer hoje que a Lagoa de Araruama é a Lagoa de Iguaba Grande, porque há anos, desde a fundação da emancipação eles sempre usaram aquilo ali como patrimônio
né? Diferente de Araruama, por exemplo, que nós temos o nome da cidade na laguna e não exploramos como deveria, né? São Pedro da Aldeia, alguma coisa. Saquarema nem está aí. Cabo Frio e Arraial do Cabo usam muito a lagoa, mas para jogar detritos de esgoto. Né? Mas de Paulo, já falou isso aqui. Qual é a identidade turística de Araruama? Não se sabe. O meu raciocínio. Sim, por favor. Não, só aí, diante do que a gente está comentando, a importância econômica que Praia Seca teria, se fosse de fato ela fosse projetada, não criaram Brasília, fazendo um exemplo da capital, e Araruama, ali sem Praia Seca, ela só tem a lagoa. Nós temos que atentar a uma coisa: Praia Seca não pode avançar muito. Sim, ela precisa ser cuidada, conservada, porque é uma APA, é uma área de proteção exatamente, ambiental. ela precisa ser aproveitada tudo que foi autorizado de construção e manter uma estrutura, principalmente na área hoteleira, porque é ali que a economia do bairro e do município vai girar. Né? Eu costumo dizer que Araruama tem vários distritos, mas 2 distritos importantes na economia de Araruama. Um seria São Vicente de Paulo. Porque eu costumo dizer que os amigos que moram lá gostam até dessa corruptela, porque... É daí que veio o de Paulo? Não, de Paulo é uma coisa... Uma coincidência. Eu digo sempre que o povo de São Vicente é hospitaleiro porque é de Paulo. Né? Então, eu costumo dizer que São Vicente, ele gera a mão de obra para toda a região dos lagos. Inclusive para Praia Seca. Se tivesse lá hotéis, a Praia Seca não tem moradores, mão de obra suficiente para atender a rede hoteleira. Então, São Vicente atende toda a Araruama e a região dos lagos. A Álcalis, quando estava em franca atividade, grande maioria dos moradores de São Vicente trabalhavam na Álcalis. Existia ônibus da Álcalis para São Vicente. Para você ter uma ideia como São Vicente é importante para a economia do nosso município. Né? E muitas vezes não é tão cuidada como deveria. Bem, falando ainda sobre isso, preciso fechar esse bloco. O Ministério do Turismo divulgou o novo mapa de turismo no Brasil e Cabo Frio continua sendo o destaque. Cabo Frio, que tem agora a vice-prefeita, a Magdala Furtado, já empossada como prefeita, porque o Zé Bonifácio teve que fazer uma intervenção cirúrgica, está tratando, e a gente deseja tudo de bom para o Zé Bonifácio, que ele se recupere, mas a Magdala é que está tocando a administração pública de Cabo Frio, de fato e de direito. Quando a gente fala de turismo, a gente precisa dizer que Araruama foi destaque em termos de turismo e de commodities. E que tivemos, poucos dias atrás, nós tivemos a Semana Santa, tivemos a Feira do Pescado, e as mulheres dos pescadores receberam um curso para o uso do pescado. Então, isso é muito importante, a gente precisa parabenizar toda a querida Araruama, que, com políticas públicas, a gente está tendo também a oportunidade de ver que alguma coisa e de muita importância está sendo feita, mas Araruama precisa avançar, né? Os gestores precisam ter um olho mais clínico para identificar os potenciais de cada distrito, para que coloque em prática e que invista ali, né? O Tiago falou de Lumiar, falou de São Pedro da Serra, que continua sendo aquele local bucólico, e muita gente fala que vai para Lumiar, fala que vai para São Pedro da Serra, mas São Pedro da Serra e Lumiar pertencem à Nova Friburgo. Muita gente não sabe, está em Friburgo e não sabe
como também vai para Barra do Sana e pensa que Barra ali não, mas ali pertence a Casimiro de Abreu. Macaé, Barra de Sana. Macaé, Barra de Sana, ali, Casimiro de Abreu, Macaé, ali no limite, uma parte é outra. Mas a gente precisa entender, por exemplo, de prestigiar, né, conservar. Você não precisa, às vezes, tirar a característica, levar o asfalto, mas você ter uma rua conservada, com o lixo sendo coletado direitinho, com a iluminação pública. Eu visitei outro dia o bairro do Areal, Praia do Hospício, aquelas ruas esburacadas de Paulo, com casas de turista ali, esburacada, gente que vive ali. Por que manter? E na hora de cobrar, se cobra o IPTU e que não é barato, mas pelo amor de Deus, os serviços têm que ser bem prestados, ou a gente vai continuar na política tacanha de 20, 30, 40 anos atrás. Poxa. Você falou em Areal, Areal, no passado de Araruama, foi um dos bairros que mais abrigou artistas somente ligado à Globo. Renato Aragão, parece que já visitou o bairro. Mussum tinha casa lá. Zacarias tinha casa lá. O Ari Fontoura. Faleceu agora. A Mota, né? Mas muita gente tinha casa. O bairro do Areal tinha uma notoriedade. Blota. O bairro do Areal. O tecladista lá do Roberto Carlos. Já é para cá, já é para no Coqueiral. É Coqueiral? Já é Coqueiral. Falaram que era Areal, mas tudo bem. Não. Então, o bairro do Coqueiral tinha uma notoriedade tão grande para Araruama, mais do que a Pontinha hoje tem, né, como uma área de elite da cidade. Né? Areal tinha uma notoriedade muito grande. Mas você falou em pescadores, o que me lembrou uma situação muito interessante. Eu, quando estive vereador pelo meu primeiro mandato, a pescaria em Araruama era feita assim, desordenada. Tá? Aí surgiu uma ideia de montar uma associação dos pescadores em Araruama. E foi criado dentro do meu gabinete a ideia, pelo Severiano, né, conhecido aí carinhosamente como Cangalha, né, que trabalhava comigo no gabinete, foi um dos maiores guerreiros que eu tive em campanha. Me chamou para dentro para montar essa associação. Aí também o pai da prefeita, Ronaldo Belo, que eu tenho um carinho muito especial por ele, pessoa muito inteligente, funcionário público do município, pessoa muito inteligente. Criamos o estatuto e fundamos a Associação dos Pescadores Artesanais de Araruama, onde eu sou um dos fundadores. Tá? De lá para cá, muitos presidentes fizemos, inclusive, na época, o rancho dos pescadores lá, onde hoje é a tal cidade da pesca lá que foi criada. Né? Então, a importância, né, do passado de Araruama. Né? Se você começa a buscar essa situação, somente na área de pesca e turismo, tem muita coisa para se debater aqui. Bem, eu quero ouvir o Barba e eu vou encerrar esse bloco. Barba. Não, só para complementar e fechar a questão do tema de turismo, até porque, finalmente, hoje a Secretaria do Turismo estruturou um Conselho Municipal do Turismo. Isso tudo leva a que conclusão? Hoje tem que funcionar. Mas hoje já não foi tomado posse agora recentemente. Mas quem participa do conselho, você sabe? Eu não vou entrar, eu não participo. Não tem representantes de Praia Seca. Tem 2 representantes de Praia Seca dentro do conselho. O que eu quero me referir é o seguinte: você tem as condições, você para poder fazer acontecer, fazer funcionar, planejar o turismo em Araruama. Foi bom você tocar nisso. Eu me lembro, eu trabalhei numa empresa em São Gonçalo, né, nos anos 70, e era uma empresa binacional. Ela produzia os barcos à vela laser, e naquela época eu recebi uma incumbência de trazer aqui para Araruama o primeiro campeonato de vela laser da região, campeonato mundial de laser. Foi feito no Clube Náutico, né, intermedia com os conhecidos naquela época, não lembro nem quem era o presidente daquela época. Aí nós trouxemos para cá 104 barcos que foram numerados de 1 a 104, e depois da competição eles foram vendidos na fábrica com a classificação.
Araruama, região dos lagos, que Araruama não tinha hotéis para abrigar. Naquela época, não me lembro qual foi o ano, inclusive eu gostaria até que, se alguém estivesse nos ouvindo e que tivesse fotos, né, para que relembrássemos isso. Eu não tenho, naquela época, não tinha costume de você fotografar nada, mas o Renato Seixas, por exemplo, acredito que possa ter. Foi um movimento muito grande, foram 104 competidores, não só brasileiros, mas internacionais. Tempo bom. Né? Tempo bom. Depois surgiu voltar. O campeonato, o Hollywood Vela, que foi mais à frente. Tempo bom. Ontem eu te vendo lá, o Clube Náutico, que pena ver do jeito que está. A praia ali do Náutico precisa ser melhor tratada, toda a nossa orla, iluminação, cadê gestores? Bom, a gente precisa entender, quando o gestor olhar com carinho para essa laguna de Araruama, para o turismo, com tudo que ela provém de bom e do melhor, Araruama vai realmente avançar e vai avançar muito. Meu querido Tiago Ribeiro, eu quero mais uma vez agradecer também a sua participação, vai ter que cumprir a agenda. Valeu, irmão. Obrigado, Marcelo, obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu acho que temos que voltar a esses debates de ajuda, de realmente abrir os olhos e trazer a população para o nosso lado. Não adianta também estarmos aqui se o pessoal lá de Praia Seca está no conselho, mas conselho é para quê? Para dar o conselho? E o conselho não é para ser pensado, não é para ser tomado, propostas, não é para ser tomado, né? Uma decisão. Eu acho que o conselho tem que ser isso. E quando eu te perguntei quem participa desse conselho, dá uma olhada, porque não adianta a pessoa participar do poder público e do conselho. O conselho tinha que ser civil, da sociedade civil. Tem uma paridade, né? Tem. Você, o conselho, a estrutura, você tem a sociedade civil também. E a representação do governo. Tem os órgãos, exatamente. E de outras entidades. Mas não adianta, Tiago, também um conselho criar ideias, de trazer para a mesa a ideia, se o governo é radical, se não aceita as ideias do governo, entendeu? Precisa que o governo queira ouvir o conselho. Com certeza. Apoio Cultural. Varejão da Construção, materiais e serviços do alicerce à geração de energia solar. Uma super loja com super promoções para você que é super e que quer ficar bem servido. Varejão da Construção, 15 de novembro, 231 Centro Araruama. WhatsApp 22 98101 2522. Varejão da Construção chegou para ficar com muita energia no seu coração. Seu ar-condicionado pifou? Chame o Bruno Refrigeração. O Bruno Refrigeração vende, faz manutenção e instala o ar-condicionado. Entre em contato com o Bruno Refrigeração. 22 99221 6404 22 88288301, que também é Zap, e o outro telefone 22 997628949. Bruno Refrigeração. Deu aquela fome? Almoce com Zanata Bistrô. Deliciosos pratos feitos com muito carinho e requinte. E no sábado, aquela feijoada. Peça sua quentinha pelo telefone 22 98813 7103. 22 98813 7103. Ou acesse Zanata Bistrô nas redes sociais. Ouro é estilo, confiança, atendimento com coração. A melhor entrega pra você, modelos e qualidades para te atender. Inovando sempre, conhecendo o que faz. Esse é o jeito de enxergar muito mais. O que importa é você e a sua satisfação. Vem enxergar o melhor pra você. Ouro Óticas.
Supra Alimentos, inovando o sabor, tem uma nova linha de produtos preparados especialmente para você. São molhos e pimentas, temperos, especiarias, a linha de churrasco para o seu fim de semana e a Supra Life, chás, massas para tapioca e muito mais. Acesse www.supraalimentos.com.br ou nos siga no Instagram, @Supra Alimentos. Supra Alimentos, quem prova, aprova. Quer se vestir bem e ficar na moda? Rossis Moda Masculina. Toda linha social e esportiva. Ternos, camisas, calças, gravatas, meias, cintos, moda Sportwear, camisas polo, calças tactel e na promoção, camisas sociais manga curta e longa e bermudas das mais variadas. Rossis, vestindo bem o homem moderno. Conselheiro Macedo Soares, 417, Centro Araruama, ao lado da Mil Opções. Eu disse bem, a melhor conexão pra você. Super vantagens, venha conhecer. Eu tô falando da JHM Telecom. É pra se conectar e você vai navegar com liberdade pra viver suas conexões. JHM tem muito mais opções. E é só contratar, você vai adorar. Vem pra JHM Telecom, a melhor internet, porque você merece. Vem pra JHM Telecom, é tudo de bom, 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 bom. A JHM é tudo de bom. Só aqui você tem super vantagens, a melhor experiência em navegação, com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Contrate agora mesmo pelo 229-9602-9898. JHM Telecom, a melhor internet da região. Polo Universitário Contexto Escola de Profissões. As melhores faculdades do Brasil, as melhores condições em graduação e pós-graduação. Administração, pedagogia, engenharia, ciências da computação, marketing digital, estética e cosmética e muito mais. Informações 22-2665-7418. WhatsApp 2298801-0674. Redes sociais Contexto Escola de Profissões. Polo Araruama. Edifício da Escola Bilíngue, Sala 612. E Polos Niterói, Itaboraí, Rio Bonito. Contexto Escola de Profissões. 98,7 Mar Aberto FM.